Hoje nós vamos aqui falar sobre Santo Ângelo, sacerdote e mártir carmelita. Ele recebeu no deserto uma revelação do próprio Cristo que diz respeito ao final dos tempos, ou seja, esse tempo que nós estamos vivendo. Para quem não sabe, Santo Ângelo é um grande mártir da ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo, filho de pais judeus convertidos ao cristianismo. A sua mãe fez uma oração à Nossa Senhora e obteve a graça de ter esse filho, e ela o dedicou à Virgem Maria. E Santo Ângelo cresceu na virtude, viveu uma vida extremamente ascética, extremamente piedosa, e quando ele tinha 18 anos, ele entrou no mosteiro desses monges que habitavam o Monte Carmelo, por isso que eles começaram a ser chamados de carmelitas, porque eles habitavam nesse lugar na Palestina, onde viveu Elias, que é o Monte Carmelo. Ora, nós estamos aqui no começo do século XIII, e nessa época já havia uma decadência da cristandade. Quer dizer que as heresias, os erros e as tendências ruins já estavam impregnando todos os ambientes da igreja, e com certeza estes grandes santos da época perceberam isso e dedicaram a sua vida de certa forma para restaurar a igreja naquele momento de decadência. Cada um da sua maneira. Então nós estamos no mesmo momento de São Francisco, São Domingos e outros santos importantes desta última fase da Idade Média. Santo Ângelo era alguém que vivia uma profunda intimidade com Deus, uma vida de extrema oração, e ao mesmo tempo ele não tinha medo de denunciar o erro, o crime, o pecado. E foi com essa atitude de coragem que ele denunciou um homem que fazia grandes escândalos naquela cidade onde vivia, na Sicília, e por causa disso ele recebeu 5 golpes na cabeça da parte dos capangas desse conde, que se sentiu de certa forma ofendido pela denúncia profética de Santo Ângelo. Então ele, depois de alguns dias, veio a falecer e por isso foi considerado um mártir, um defensor, uma testemunha fiel da fé e da moral da Igreja Católica, testemunhando o Evangelho de Cristo. Ora, então agora nós vamos passar para esta profecia, esta revelação que Santo Ângelo recebeu no tempo em que ele viveu no deserto da quarentena. Este deserto é aquele mesmo que Cristo passou durante 40 dias jejuando e sendo tentado pelo demônio. Então foi nesse deserto que Santo Ângelo viveu durante um período de quase 5 anos. E ali na solidão, no jejum, na ascese, na oração, Santo Ângelo recebeu essa mensagem do próprio Cristo. O Senhor apareceu para ele, dizendo: Sabe, Ângelo, servo meu, a cidade de Jerusalém, a Galiléia e toda a terra da promissão, Capadócia e Egito, com muitas regiões da Ásia e da África, passados poucos anos, irão de todo ao poder dos ismaelitas. As igrejas, os templos que tu vês agora, onde se celebram os louvores divinos, serão destruídos,
e as cerimônias, costumes e observâncias dos cristãos em tudo quase serão reduzidos a nada. E o poder de Maomé e de seus sucessores crescerá sempre mais, e atemorizará quase todas as gentes, e será com isto amedrontada e molestada toda a Europa. E virá fogo, sangue, ruína e quase total destruição, e haverá grande aflição, e crescerá o furor e ira sobre os filhos da ingratidão. Estas coisas virão pela abominação daqueles que edificam Babilônia, dissipam o santuário e sustentam o povo da maldade, ódio e rancor, e o arrastam à crueldade, desonestidade, malícia e pecado. Ora, nós sabemos que a religião muçulmana foi criada no começo do século VII para causar divisão no contexto da cristandade. Afinal de contas, Maomé era, no início, um pregador de Cristo. E, num certo momento, ele se desviou dessa pregação e começou a desenvolver uma religião com um caráter estritamente monoteísta, simplificando o credo e fazendo uma adaptação da religião cristã segundo os moldes da cultura dos árabes e tendo o interesse político de unificar também os árabes. Então, quando nós escutamos a profecia de Santo Ângelo, nós devemos entrar num contexto sabendo que, nessa ocasião, os muçulmanos já tinham tomado Jerusalém e eles ameaçavam os cristãos na Terra Santa. Poucos anos depois, nenhum cristão pôde mais permanecer na Terra Santa porque o Islã avançou e eles conseguiram tomar a última fortaleza, que era a cidade de Acre. Ora, o que ele diz aqui é que o poder de Maomé crescerá sempre mais. Porque nesse contexto ali do fim da Idade Média, os católicos já demonstravam muita ingratidão para com Deus, né? Reproduziam escândalos, estavam, inclusive, promovendo uma religião que se mesclava com o poder e com o dinheiro, né? Então, ao invés deles cultivarem a santidade, a doutrina, o exemplo dos antigos bispos, né? Você vai vendo os santos, os monges, os bispos do primeiro milênio, e você vai percebendo a decadência a partir do começo do segundo milênio. Mesmo que eles fizessem reformas e tentativas de manter a disciplina, a ordem e a beleza da religião cristã, a decadência era nítida. E cada vez mais Deus permitia o castigo através do Islã. O Islã vinha como um flagelo para destruir todos os focos e todas as partes florescentes de uma civilização cristã que começava a viver de aparências e de poder, e não mais do testemunho sincero da fé e da coragem dos mártires do primeiro milênio. Inclusive, nessa primeira parte da profecia, notemos que nosso Senhor diz o seguinte: estas coisas virão pela abominação daqueles que edificam Babilônia. Edificam Babilônia, ou seja, o que é Babilônia? Se nós formos ler lá na carta de São Pedro escreve essa carta de Roma, mas ele diz daqui de Babilônia. Então saibamos que Roma, no tempo pagão, era chamada Babilônia.
Então é nesse entendimento que o Apocalipse chama aquela Babilônia se referindo a Roma. Ora, se nós constatarmos que poucos anos depois de Santo Ângelo, nós vamos ver aquele processo de restauração do paganismo, que ficou conhecido na história como Renascimento, o renascimento exatamente dessa civilização pagã, nós podemos entender o que Cristo quis dizer quando disse: eles edificam Babilônia. Quer dizer, a Roma cristã, a Roma santa, a Roma dos mártires começou a se transformar numa verdadeira Babilônia. Então, a partir daí, eles começaram a promover os valores pagãos, promover o humanismo, destruir a sacralidade daquele contexto de civilização que foi implantado no decorrer de mais de 1000 anos. E é por isso que Nosso Senhor continua dizendo: dissipam o santuário e sustentam o povo da maldade. Ora, o povo da maldade não pode ser outro senão aqueles grupos que já se reuniam naquele tempo para começar a formar as sociedades secretas. Então, existiam pessoas infiltradas dentro da Ordem dos Templários que se organizaram e que depois levaram esta ordem, que antes era gloriosa, para grandes escândalos até ela ter sido dissolvida. Então percebam como que aqui, de uma forma discreta, Nosso Senhor está falando da formação dessas sociedades secretas, gnósticas e esotéricas, arrastando, como diz aí o texto, as pessoas à crueldade, desonestidade, malícia e pecado. Entretanto, Santo Ângelo perguntou a Nosso Senhor: quando, Senhor, será tudo isso? Quando a Igreja, despojada de seu esplendor, jazer como uma viúva. Quando a cadeira do pontífice romano seja posta em contradição. Quando se levantarem os hipócritas com cor e pretexto de santidade e religião, defraudarem os povos e a Igreja estiver cheia de seitas, nas quais reinarão a soberba, ambição, luxúria, com todo o esquadrão de seus filhos. Quando os príncipes divididos guerrearem e um bispo estiver contra outro, e as mulheres se tornarem ministras em lugar dos sacerdotes, e quase seja tirada toda a paz do mundo, e da discórdia nasça a morte. Quando os hereges prevalecerem e a fé estiver quase extinta, e os seus pregadores se derem a vaidades e loucuras, então o Eterno Pai mandará o seu furor e permitirá que os filhos da ingratidão sejam atormentados pelos inimigos do meu nome. Todas estas calamidades lhes sobrevirão por seus pecados. Esta segunda parte da revelação de Cristo a Santo Ângelo nos mostra de uma forma muito impressionante como todos esses sinais fazem parte do contexto desta chamada apostasia que vai se configurar no fim dos tempos, que é esse momento que nós estamos vivendo. A partir do século XVI, se organizam as revoluções que vão inverter toda a ordem sobrenatural e, mesmo mais recentemente, fazem uma inversão da própria ordem natural, a ponto de nós vermos as pessoas quererem mudar de sexo, as pessoas já não saberem mais valorizar a própria vida humana e as pessoas não terem mais um mínimo discernimento do que significa o critério
para nós sabermos o que seria o certo e o que seria o errado diante de Deus. Esta revelação de Cristo no século XIII está também em sintonia com todas essas revelações que Nossa Senhora nos deu, inclusive com o terceiro segredo de Fátima, que obviamente não foi todo revelado, simplesmente porque ele trazia esse conteúdo de denúncia contra a situação atual da Igreja. Então, se você for analisar nessa mensagem, Nosso Senhor colocou 10 sinais que fazem parte do contexto do final dos tempos. E esses 10 sinais são como que os 10 fundamentos da própria estrutura da Igreja fundada por Cristo. O primeiro deles é o despojamento. Ele diz: a Igreja estará despojada do seu esplendor. Então quer dizer, a Igreja perdeu toda a sua dignidade, toda a sua glória, toda a sua beleza, e ela fica agora como uma viúva, né? Aquela coisa apagada, triste, completamente amordaçada. Segundo sinal, a cátedra do Pontífice Romano em contradição. Então isso é importantíssimo nós entendermos. Quer dizer que não é tão simples como simplesmente dizer, olha, eles caíram em heresias ou não são papas, ou simplesmente dizer, olha, eles são papas, mas eles são papas hereges. Não, é uma coisa muito mais grave, né? Nós sabemos que Cristo prometeu a infalibilidade do Papa. E, no entanto, num tempo de exceção, num tempo de apostasia, em que as trevas cobrem o mundo, o sol se escurecerá e a lua perderá o seu brilho. Essa é a profecia bíblica. E aqui nós entendemos que isso se refere à contradição da cátedra do Pontífice Romano. Quer dizer que a doutrina infalível já não está mais ali. O poder da glória daquele sacerdócio que confirmava a verdadeira fé já não funciona mais. Portanto, uma contradição completa que leva os católicos à completa confusão. Depois ele explica, no terceiro sinal, os hipócritas que se levantam com o pretexto de santidade. Isso foi o próprio levantar de Lutero, pretexto de santidade, de uma religião mais perfeita, de reformar a fé, assim também todos os líderes do movimento do protestantismo, até chegar nos líderes do movimento do modernismo. Como nós lemos de uma forma muito bem abordada na encíclica do Papa São Pio X, Pascendi Dominici Gregis, nós vemos que todos esses doutrinadores do modernismo têm um pretexto, quer dizer que eles apresentam uma santidade, uma religião mais pura, mais verdadeira, mais pobre, mais humilde. E aqui, nessa hipocrisia, eles destroem os fundamentos da fé. Depois nós vemos ali o quarto sinal, a igreja cheia de seitas. Por que a igreja ficou cheia de seitas? Porque nós vemos hoje a formação de grupos independentes, que são verdadeiras seitas. Muitas vezes, esses grupos se isolam entre si, quer dizer que eles não aceitam uns aos outros, e isso não é uma atitude católica. E eles fazem uma propaganda de si mesmos, ao invés de propagar a mensagem de Cristo. Então, o que caracteriza uma seita é a idolatria do fundador. Segundo, não aceitar nenhum outro para os membros de uma seita. Só eles são perfeitos e só eles vão se salvar. E terceira característica de uma seita é que você exclui o outro não porque ele seja
alguém que não tem a verdadeira fé católica, mas simplesmente porque ele não pertence à sua seita. Então você não tem uma lógica, você não tem uma razão, você simplesmente diz, desse muro para cá faz parte, desse muro para lá não faz parte. Então essa é a situação da igreja hoje, né? Você vê as seitas, que são esses grupos e esses movimentos se espalhando para todo lado. Soberba, ambição, luxúria, né? Escândalos terríveis com todo o esquadrão de seus filhos. Depois o quinto sinal, os príncipes divididos, um bispo contra o outro. Claro que isso aconteceu somente nesse tempo, porque a igreja, em todas as fases da sua história, teve problemas, teve dificuldades, teve escândalos, mas nunca teve tal divisão e tal escândalo de você ver bispos que defendem a tradição e a fé católica e outros bispos que defendem a manutenção desta falsa igreja que se instalou dentro mesmo do organismo da Igreja Católica. Depois ali, o sexto sinal. As mulheres se tornam ministras em lugar dos sacerdotes. Eu nunca vi em nenhuma profecia, em nenhuma mensagem, esta noção, né, de que tal fato aconteceria no final dos tempos. Que as mulheres se tornariam ministras no lugar dos sacerdotes. Em muitos lugares você chega, já não existe mais padre, as mulheres chegam ali e elas fazem praticamente uma missa. E as pessoas já não veem nenhuma dificuldade nisso. Ora, se você me perguntar por que a mulher não pode fazer o papel do sacerdote? Por que a mulher não pode ocupar o lugar do padre? É simples. Porque Cristo é homem. E é a partir dessa noção de Cristo, homem, que você entende porque o sacerdote tem que ser homem. Ora, se você estiver no contexto teológico de uma igreja protestante, é lógico que não há problema nenhum de você ter uma pastora, uma ministra. Por quê? Porque nesse contexto, quem está ali presidindo é simplesmente alguém que está pregando, alguém que está ensinando, alguém que está fazendo uma oração, motivando as pessoas. Entretanto, quando você entra numa liturgia católica verdadeira, você vai entender que o sacerdote não é somente alguém que está ali presidindo e motivando, mas ele está representando a própria pessoa de Cristo, que se faz presente no sacerdote para comunicar os seus mistérios e a sua própria vida. Então é uma perspectiva completamente diferente. E isso é muito claro no Evangelho. É por isso que Nosso Senhor escolheu 12 apóstolos. E mesmo entre os 72 discípulos, todos eram homens. Ele não colocou nem a sua mãe, nem Maria Madalena e nem nenhuma outra mulher. Então isso fica claro no Evangelho para nós percebermos como que isso tem um significado, tem um sentido, tem uma lógica. São Paulo também escreve, Adão é homem, é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Então o homem é a cabeça da mulher. O sacerdote é a cabeça da comunidade. Então é nessa lógica que nós entendemos por que na Igreja Católica não se pode pensar num sacerdócio feminino. Entretanto, hoje nós vemos ali as mulheres ocuparem os altares, darem a comunhão, fazerem uma verdadeira missa, uma quase missa no lugar dos sacerdotes, como Cristo previu para Santo Ângelo. Depois, o sétimo sinal é a paz, quando diz, seja tirada toda a paz do mundo, e da discórdia nasce a morte. Ora, vemos as guerras, as revoluções, sempre nós estamos no medo, sempre nós estamos no conflito. Entretanto, as pessoas pensam que é possível encontrar uma paz sem a graça de Deus. E é nessa falsa paz, nessa enganadora
paz e segurança que o anticristo vai propor, que muitas pessoas cairão no erro e na idolatria. Veja ali que o 8º sinal é que os hereges vão prevalecer. É o que está acontecendo hoje. Os hereges prevalecerem. Quer dizer, as falsas doutrinas, os erros que sempre foram condenados pela igreja, hoje são o que há de normal em todas as homilias, em todos os sermões, em todos os discursos, nos ambientes mais diversos. A fé estiver quase extinta, como nosso Senhor disse em Lucas 18:8, quando o Filho do Homem voltar, encontrareis fé sobre a terra? Então essa é a pergunta, né? Aqui nós vemos a sintonia desse versículo com essa profecia e com o momento que nós estamos vivendo. A fé está praticamente extinta. E os pregadores, como último sinal, eles estão se entregando a vaidades e loucuras. Você pode ver que hoje em dia não existe uma pessoa que prega a palavra de Deus desinteressadamente. Ou ela está pregando por vaidade, para aparecer, para ser bem afamado, ou está empregando para ensinar o erro, as loucuras. As maiores imbecilidades estão hoje na boca dos pregadores. Então o Eterno Pai mandará o seu furor e permitirá que os filhos da ingratidão, aqui é nesse termo que Cristo denomina os cristãos, porque eles são ingratos, porque eles desprezaram as graças, porque eles zombaram do nome de Deus. É aqui que nós devemos ter realmente um temor e dizer: tende misericórdia de nós, Senhor. Porque nós estamos agora nesse momento da história. E todas essas calamidades lhe sobrevirão por seus pecados. Meditemos, portanto, nesta mensagem revelada por nosso Senhor Jesus Cristo a Santo Ângelo no deserto por volta do ano de 1230. Isso foi escrito por Enoque, que era patriarca de Jerusalém, e registrado nos livros da história da vida de Santo Ângelo, que são guardados nas bibliotecas da Ordem do Carmelo, para quem quiser procurar e pesquisar. Tenhamos força de oração e de combate para enfrentarmos esta batalha final que estamos vivendo neste tempo de apostasia e de maldade e de confusão. Amém.